Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. O vídeo de hoje será sobre quando realmente vai acontecer o apocalipse. Porque o cristão, ele tem aquela coisa, né, de só esperar, só ficar na passividade, esperando que as coisas externas aconteçam, que tudo venha até ele, que não precisa correr atrás de nada, entendeu? Ele espera um apocalipse que cai do céu, pronto, sem ter que mover um dedo para que isso aconteça, porque essas coisas compete a Deus fazer e não ele. Isso na posição cristã. Já na posição do bestiano é ao contrário. Ele entende que não tem a ver com Deus o acontecimento dessas coisas, que a primeira iniciativa é do homem e depois disso tem uma resposta, uma reação de Deus em cima disso. Então, o homem tem que agir. Quem está na passividade é Deus, na visão bestiana. Agora, na visão cristã, é o homem que é passivo, porque Deus que é o ativo. Ele espera que alguém além dele faça alguma coisa, enquanto o bestiano é ele mesmo que faz a coisa acontecer. Por isso ele é mais ativo, por isso ele bota a mão na massa, coisa que o cristão se recusa a fazer. Então, quando lemos em Mateus, a partir do capítulo 24, quando Jesus começa a falar dos sinais dos tempos, do princípio das dores, que haverá rumores de guerra, não se assusteis porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, se levantará nação contra nação, todas essas coisas são ainda o princípio das dores, que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade na terra, né, a falta de amor se esfriará, né, o amor se esfriará de muitos, e enfim, todas essas questões aí que foram mencionadas aí como sinais, né, como o início do fim, né? Ainda não é o fim, é a preliminar para se chegar nele, entendeu? Isso daí vai antecipar a chegada do fim. E tipo, o cristão, ele espera que as coisas aconteçam. Só que ele só vive na base de sinal, entendeu? Ninguém vive de sinal para sempre. Para sempre eu tô falando, porque já se passou tempo demais para se acomodar e ficar repetindo sempre a mesma coisa, entendeu? Aí você fala, não, é o desespero humano, é a ansiedade humana e não ter paciência para esperar as coisas. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas, elas sonham demais e elas estabelecem metas e objetivos Me embananei todo aqui, deixa eu repetir de novo. Rebobina. As pessoas, elas estabelecem planos, têm sonhos, têm objetivos, têm metas a se atingir. Só que qual é o principal erro do ser humano? Ele não estabelece um prazo de validade. Você pega qualquer produto no supermercado, tudo tem um prazo de validade. Esse é o problema. Sonhar demais e não ter um prazo para que isso aconteça, seu sonho nunca vai sair do papel. Só vai ficar na teoria, não vai vir para a prática, entendeu? Então, esse apocalipse seu que você espera que se torne realidade, só vai ficar no livro, só vai ficar no papel. Enquanto você não tirar da parte escrita e trazer para a realidade, você ter que tirar o apocalipse crença, uma história que eu ouvi falar de algo que vai acontecer, mas ainda não estou vendo acontecer, fico nessa esperança de esperar que aconteça, tirar esse apocalipse teórico e trazer para a prática, para a realidade, para o dia a dia, efetivamente, entendeu? Então, não pode ser a história de que alguém me contou sobre, eu tenho que vivenciar isso.
A partir do momento que eu vivencio, se torna uma experiência, se torna uma história registrada no passado, que quem sabe no futuro alguém escreva, olha, o apocalipse aconteceu e já passou, é um acontecimento passado que abalou o mundo, o pessoal estava fugindo das catástrofes, veio um cara mau e começou a perseguir todo mundo já sabe quem é esse cara, mas não é tão mal assim. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o bestiano, ele torce para um apocalipse do ponto de vista que ele se torne um passado e não um futuro desconhecido que se espera longe, sabe? Algo que vai acontecer daqui a alguns anos, mas não se sabe quando, entendeu? Como se fosse algo aleatório e perdido, entendeu? Então, não pode ser assim, não pode se pensar algo que é para um futuro distante e que não se sabe lá se vai estar vivo para ver isso. Então, tem que ter uma postura de estabelecer um prazo, mas não é ficar chutando números, vai acontecer tal dia, que nem esses falsos profetas que ficam dando número, dando data aleatória de que vai ser esse ano, vai ser esse mês, vai ser tal dia. Não tem uma data definida. Mas acontece o seguinte, tudo que precisa acontecer tem que ter um prazo, um tempo determinado para que aconteça. Não se pode ficar nessa de as pessoas do que não crê, né, ficar zombando de um lado porque não vê que as coisas acontecem e o pessoal do outro que crê, mas que não tem, eles não estão preparados para ficar respondendo essas pessoas que não creem. Então há um despreparo das pessoas que acreditam em não saber o que responder para as pessoas que creem. Elas sabem dentro delas, elas têm essa certeza de que isso precisa acontecer, mas ao mesmo tempo elas não têm uma postura para poder falar isso para o outro e convencer de que aquilo que elas estão falando é verdade, por justamente não ter algo palpável para se provar, entendeu? Eu sei que o fim virá, mas como que eu vou te provar que esse fim é real? Entendeu? Se a outra pessoa não acredita no fim e exige que ela aconteça de imediato, entendeu? E não é questão de exigência, ninguém tem que exigir nada, o fim vai vir e pronto. As pessoas vão estar tão desapercebidas, aliás, as pessoas já estão cuidando das suas próprias vidas que na real não estão nem aí para isso. Entendeu? Quando acontecer, vai pegar de surpresa. Esteja a pessoa fazendo o que ela estiver. Um está nadando na água, o outro está cozinhando, o outro está terminando a faculdade, o outro acabou de sair do serviço. Vai acontecer quando todo mundo estiver fazendo tudo, entendeu? Mas não pensando nisso. E ainda que pense, entendeu? Porque é muito engraçado, as pessoas já vivem um apocalipse muito antes de acontecer. Já está acontecendo, os sinais. Sinal não sinal é só um sinal. Sinal é só um sinal, não é o apocalipse de fato acontecendo. Sinais são que nem sintomas, entendeu? Você está com uma dor de garganta, você já sabe que é início de uma inflamação, que você futuramente vai tossir, vai sair catarro, enfim. Você já sentiu aquela coisa na garganta quando você engole, você já sabe que vai ficar mal. Então, é um sinal de que haverá uma inflamação na garganta, entendeu? E aí você sente isso, ainda não é, mas você já sente antes de ser. É isso que eu estou falando. Então, os sintomas estão aí para provar de que a coisa está chegando. Mas não pode ficar nessa expectativa de, tá chegando e não vem. Você vê a sombra no chão, tem alguém se aproximando. Agora você ficar só na sombra e a pessoa não entra, nunca aparece... vou ficar falando, tem alguém chegando, tô vendo a sombra. Mas cadê a pessoa? Tô vendo a sombra. A sombra ali, Tem alguém se aproximando, tá ouvindo o barulho? Os passos andando, é alguém vindo. Mas cadê essa pessoa? Não aparece. Eu só tô vendo sinais de que alguém tá se aproximando. Um exemplo aqui, entendeu? Mas cadê a pessoa de fato? Eu não posso ficar toda hora fazendo um burburinho em cima de algo que nunca vem. E também é muito da questão da lei do retorno. Tudo que vai e volta. Se você lança uma bola na parede, a bola volta de volta para você. Ela não fica grudada na parede. Você não jogou a bola e ela ficou ali parada na parede. Pelo impacto que ela recebeu, ela manda de volta para você. Então tudo que vai tem que voltar. Entendeu? Essa é uma lei. Não tem como mudar isso. Então... se Cristo foi embora e falou que um dia ia retornar, ele tem que voltar, entendeu? Não tem essa de ficar lá em cima e nunca mais descer. Da mesma forma, Apocalipse.
Se é um acontecimento, um evento que está reservado ali, guardado, esperando que no momento certo ele aconteça, ele tem que acontecer, ele não pode ficar envolto nesse mistério, nessa névoa oculta que esconde ele. Ele tem que vir para fora, ele tem que ser trazido à tona. Então, não pode ser uma coisa que vai perdurar por muito tempo sem que isso venha, sem que isso aconteça. E aproveitando que eu linkei com essa questão de descida e subida de Cristo, né? Que nem os judeus aguardam a vinda do Messias. E para o cristão, essa vinda já aconteceu. Para eles, o Messias já veio, mas para o judeu ali, ele ainda está esperando vir. Porque o que veio eles não aceitaram. Beleza, agora encaixando isso num contexto de Apocalipse. As pessoas estão esperando vir um Apocalipse. E se o Apocalipse vem, será que as pessoas vão estar desacreditadas de que o Apocalipse está acontecendo? Ou não vão aceitar que aquilo que está acontecendo agora seja de fato o fim que elas esperam? Então, haverá um próximo fim, além desses acontecimentos ruins que já estão acontecendo agora? Entendeu? Eu tenho que esperar por um outro Apocalipse, além desse que eu estou vivendo atualmente? Então, se eu não acredito que o fim já está acontecendo, que outro fim eu estou esperando, mais pior do que isso que eu vivo? Mas a questão é, eu preciso saber quando o fim está acontecendo. Porque senão, como que eu vou saber? Entendeu? As pessoas ficam muito nessa coisa do adivinha. Ai, vamos ver se esse político, se esse papa é o anticristo. Não é ficar chutando o nome ou achando que qualquer celebridade, qualquer pessoa famosa, investida de poderio, com um cargo alto, executivo, enfim, o que quer que seja, ficar apostando nessas pessoas que elas sejam o tal a figura, assumam a figura de ser o tal anticristo. Entendeu? Não tem a ver com isso. Porque senão vai ficar sempre naquele achismo de achar que é qualquer pessoa. Ah, qualquer personalidade famosa é ela. Ah, olha ali, ó, tá querendo montar um foguete aí. Deve ser ele, né? Só pode. Então, tipo, as pessoas vão ficar sempre tendo uma desconfiança em cima de um e de outro e no final não é nenhum deles. É só puro achismo de tentar adivinhar quem é. Porque na fantasia cristã, eles esperam o anticristo que vai vir como um líder mundial. Tá, beleza, até aí tudo bem, ele realmente será um líder, um grande influenciador de pessoas. Mas ele não vai vir como um cara pacífico, diplomata, que vai estabelecer uma paz por um período de tempo e no meio desse tempo vai romper com essa aliança que ele fez e começar a perseguir, causa guerra. Eu ainda vou explicar sobre isso futuramente em um outro vídeo. Por que que não será assim? Porque se a fé bestiana acredita que Jesus veio como Cristo e volta como besta, aí mesmo já acontece o romper da aliança. Ora, ele teve a aliança lá com Israel enquanto era Cristo, rompeu essa aliança a partir do momento que ele voltou como besta, ou seja, voltou como anticristo. Então a gente já entende que a outra metade do tempo que falta se cumprir, que é ele, o ministério dele como besta, é justamente a grande tribulação, porque a paz, a falsa paz, já aconteceu, que era na época de Cristo, quando eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Agora ele vai vir como um anti-Messias aí que não vai aceitar mesmo, entendeu? Se quando era não aceitou, imagina quando não ser. Quando não ser, aí é que não vai ser aceito mesmo. Então, o anticristo vai vir na figura de um ditador. E grosseiro mesmo, arrogante, entendeu? Vai se assumir publicamente como tal. Para deixar claro e nítido, entendeu? Para não ter dúvida. Para a pessoa já bater o olho e falar: é esse o cara que os caras estavam profetizando no passado que viria, entendeu? Eu tenho que identificar essa pessoa e não ficar na adivinha. Será que é ele? Nossa, a coisa tá boa demais para ser ele, entendeu? Então, tipo, tem que ser uma pessoa que já dá na cara a entender as reais intenções dela e não ficar nessa coisa. Porque, tipo, o anticristo, ele não vem como um falso messias, entendeu? Ele não tá aqui para imitar alguém.
Ele está aqui para ser opositor de alguém. Para ser opositor de alguém, ele tem que ser outro alguém. Ele tem que ter uma personalidade própria e não fingir ser uma pessoa que não é. Se ele já tem uma personalidade própria, ele não tem que ficar imitando o outro. Então não faz sentido o anticristo ser imitação de Cristo. Como as pessoas falam, o anticristo vai copiar as coisas que Cristo fez. Não vai copiar nada, ele está fazendo a coisa dele, do jeito dele, diferente do que Cristo fez. Então perceba, diferente, oposto. Anticristo lida com oposição e não com imitação. Imitação é um falso Cristo, é alguém que se passa por Cristo, mas o anticristo ele não é um Cristo, ele é um opositor de Cristo. O próprio nome já diz anti, contra, contrário, oposto, entendeu? Então é justamente o ao contrário do que Cristo é. Por isso que eu falo, se Cristo é grande, o anticristo ele tem que ser pequeno. Se Cristo é Deus, o anticristo tem que ser o quê? Homem. Se Cristo é sem pecado, o que o anticristo tem que ser? Ele tem que ser pecador. Se Cristo é educado, o anticristo ele tem que ser arrogante. Então tudo que Cristo ele tem que fazer exatamente o oposto. Se Cristo cura, então o anticristo vai machucar muita gente, acredito, né? Então exatamente, se Cristo trabalha durante o dia, o anticristo ele tem que ser da noite, tem que ser da madrugada, do breu, né? E por finalizar, né, a forma como cada um morre, porque Cristo morre na cruz. E o anticristo, não que o anticristo também não tenha a sua própria cruz, porque a dele é invertida, mas o símbolo, né, a fórmula relacionada à besta, né, que é o anticristo, é o fogo, é as chamas, é o fogo queimando, entendeu? Então, entenda que o símbolo de Cristo está muito mais relacionado à cruz e o símbolo da besta está relacionado ao fogo. Então, voltando na questão da postura do cristão e do bestiano em relação ao esperar e ao fazer acontecer o Apocalipse, né? Porque o cristão é muito parecido com aquela tirinha, aquele meme, que eu suponho que alguém já deve ter visto esse meme, né, na internet. Da pessoa, tem um pote, né? Imagina um pote duro de abrir. Aí tem duas pessoas, né? Uma tem que torcer para abrir esse pote, né? Aí uma delas fica lá torcendo, abre, 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 fica torcendo para o pote abrir. E a outra vai lá, pega com a mão o pote, gira e abre, entendeu? Então uma torceu simbolicamente, né? Torcendo para abrir o pote como se ele fosse abrir sozinho, e a outra botou a mão na massa e abriu como de fato tem que abrir, que é torcendo, girando a tampa do pote para poder abrir. Entendeu? Então eu comparo o cristão como aquele que fica torcendo para o pote abrir, mas não faz nada, enquanto que o bestiano vai lá, pega o pote e abre. Entendeu? Então por que o Apocalipse ainda não aconteceu? É que nem tipo um barulho alto, entendeu? Um barulho, sabe? Estridente, assim, chato de se ouvir. E a pessoa que está ouvindo esse barulho chato, que incomoda, ela fica pensando dentro de si, esse barulho vai parar, só esperar. Passou 5 minutos, o barulho ainda está lá. Daqui a pouco para, 10 minutos, e o barulho continua. Até que uma hora a pessoa vai perder a paciência e vai dar um jeito de desligar esse barulho, entendeu? Porque passou 5 minutos, passou 10 minutos e nada desse barulho acabar. Então é justamente aí, o start do Apocalipse foi esse, quando você tomou a iniciativa de ver que aquilo que está incomodando em você, foi lá e resolveu, entendeu? Porque enquanto você continuar aguentando, continuar aturando, tá tudo bem, mesmo sabendo que não tá tudo bem. Entendeu? Então você não pode aceitar o sofrimento e ir levando numa boa e não querer resolver isso, entendeu? Sabe que tem um problema ali e ignora, entendeu? A partir do momento que você identifica que existe um problema, você tem que procurar resolvê-lo, você tem que procurar achar uma solução para isso. Você não pode ficar empurrando com a barriga e achando que a coisa vai resolver sozinha, porque ela não vai. E nisso está a nossa atitude de ver que a responsabilidade está nas nossas mãos e não esperar que o outro faça isso por nós. Então, nisso entendemos que o Apocalipse começa quando a nossa paciência acaba.
entendeu? Então, ou seja, enquanto você achar que está tudo bem, vai estar tudo bem. Até o momento que você vê que não está tudo bem, e aí você entendeu a chave que estava faltando. Ou seja, quando você tomou a atitude de querer resolver aquele problema e não achar que ele vai desaparecer sozinho, entendeu? Então o apocalipse começa quando a sua paciência acaba. Então, até a paciência tem limite, nada é infinito. Da mesma forma, uma fruta. Imagina uma fruta verde que ainda não amadureceu o suficiente para poder comê-la. Beleza, tudo bem, tá verde ainda. Espero um tempo, ela já está mais ou menos. Ah, não vou comer ainda não está maduro o suficiente. Já está um pouquinho, já saiu do verde, agora ela já está bem boa para se comer, entendeu? Mas ainda assim a pessoa teima em dizer, não está pronto, ainda não está maduro. Imagina que seja uma banana, aí tá umas pintinhas preta lá, já está começando a dar uma coloração ali estranha. E a pessoa ainda teima, continua dizendo, não está maduro, não vou comer. Tá começando a cheirar podre, negócio não tá legal, a cor já tá muito estranha do que estava antes. E aí você vai dizer que essa fruta não tá madura? Ela já passou do ponto, agora não dá nem mais para comer, entendeu? Uma coisa era antes, quando não dava, mas chegou um ponto que dava para comer. Agora você cismou em dizer que não dava, deixou o tempo passar demais, que agora ela tá impossível. Não tem como consumir aquilo. Então a mesma coisa. Vai chegar um tempo que, se deixar o apocalipse muito para depois, vai ser muito mais difícil para fazer ele se cumprir. Então tem que aproveitar agora, enquanto pode, porque vai chegar um tempo que vai ser tão difícil de estar se falando essas coisas que fica impossível projetar esse cenário naquele futuro. Agora até dá, porque está flexível para isso. Mas conforme as coisas forem apertando, fica difícil enxergar esse mesmo cenário em outro contexto. A prova disso, pegando de exemplo aqui, o filme Matrix. Na época que lançou o primeiro filme, foi aquele boom. Pegou aquela geração que, viu um êxtase, uma coisa boa naquele filme. Foi uma coisa que influenciou uma geração. Agora tentou fazer um remake, um novo filme dele, né, o filme 4 aí, não teve aquele mesmo efeito que teve na primeira vez que foi lançado o filme. Por quê? Já não era a mesma coisa, já era outra geração que estava vendo aquele filme. Ela já não entende os motivos que levaram aquele filme ser feito, ou não teve aquele mesmo impacto que teve para o pessoal daquela geração que viu o filme pela primeira vez. Então não surtiu o mesmo efeito na pessoa, porque as preocupações, os gostos dessa atual geração já é outro, entendeu? Então, da mesma forma, o Apocalipse, se o Apocalipse tivesse acontecido em tempos atrás, nos anos 1800 e bolinha, 1900 e bolinha, será que ele seria a mesma coisa de forma tão impactante como vai ser se ele tivesse ocorrido nos anos 2000, 2022, 2050, qualquer ano que seja? Percebe-se que as gerações não são a mesma e, consequentemente, elas vão olhar para esse acontecimento de uma forma diferente, não da mesma forma. Então não pode achar que em qualquer época do tempo o apocalipse vai ser o mesmo se ele ocorresse naquela época. Não vai ser, entendeu? E tocando no assunto sobre época, né? Da mesma forma, se o apocalipse fosse acontecer em meados de 1800 e bolinha, 1700 e bolinha, indo para mais longe ainda, lá para trás, só ia poder utilizar os recursos daquela época, entendeu? Que não eram muitos. E as pessoas já viviam distante umas das outras, né? Então, imagina, porque se a urgência do apocalipse é a questão de selar
todos os habitantes da Terra com um dos selos, porque são dois, né? Cada ser humano que vive e respira sobre a Terra tem que ter pelo menos algum desses dois selos, entendeu? Do contrário, não vai permanecer andando por aí, entendeu? Daqui em diante, antes não tinha essa regra. Antes a pessoa podia andar livremente com a testa lisa. A partir do momento que o Apocalipse começa, já passa a existir uma obrigação que todo ser humano que quiser continuar andando livremente sobre a terra tem que ter algum desses dois selos. Ou de Deus, que é o último número lá que eu falei, ou o da besta, né? Que é o do inimigo. É inimigo para quem está do lado de Deus, né? Do Deus daqui. Mas, enfim, que é o 666. O outro número eu falo que é o último para não ter que falar, para fazer propaganda para concorrência, né? Então eu não vou ficar falando o número dele. Você já sabe, é o 6 invertido, esse é o número. Mas o que eu tô querendo dizer é que antes as pessoas podiam andar livremente, né? Sem marca nenhuma na testa. Agora com o Apocalipse só vai poder se tiver a marca, entendeu? Quem não tem a marca vai saindo. Entendeu? Vai saindo. Não quer ter a da besta, tem que ter a de Deus. Não tem aquela coisa que fala se não é quente, é frio. Entendeu? Tem que ser um dos dois, não pode ser nenhum dos dois. Ou você é um ou você é outro. E automaticamente, se você é um, você já é contrário ao outro. Entendeu? Agora, não aceitar nenhuma das duas marcas, então já não tem motivo para você estar aqui. Se bem que o bestiano, ele também não é desse mundo, vai sair dele e ele tem marca. Mas o cristão vai passar na frente de sair primeiro justamente porque ele não aceita nenhuma das duas marcas. Tudo bem o cristão não aceitar a marca da besta para se tornar um bestiano, mas ao mesmo tempo ele não vai ser salvo para entrar no reino se ele não aceitar a marca de Deus. E aí entra a pregação dos bestianos, de que a salvação vem por aceitar a marca. Eu te garanto, ninguém entra no reino dos céus, ninguém vai ver Cristo descendo do céu se não tiver essa marca. A marca do último número, que é a marca de Deus. Entendeu? O 6 invertido. Para mim não falar o nome do número aqui, né? Enfim. Mas voltando à questão que eu ia falar dos recursos, né? Então, tipo, como é que vai localizar pessoa por pessoa, indo em vilarejo, a pessoa mora isolada no alto das montanhas, tem que ir até lá achar essa pessoa, entendeu? Não tem um registro de documento, de RG, de coisa. Hoje as pessoas têm fácil acesso, né, para localizar alguém, tipo, vai lá no banco de dados, pesquisa no computador lá, todos os registros das pessoas e acha alguém facilmente. Ah, fulano de tal, mora em tal lugar. Em outro tempo não se tinha essa facilidade toda, essa tecnologia para estar localizando as pessoas, entendeu? Hoje em dia isso tem. Então, isso daí já é mais uma prova de que agora, no futuro, o futuro é agora, se torna propício do apocalipse acontecer justamente por conta desses recursos serem mais favoráveis para isso estar acontecendo. De estar rastreando as pessoas, que nem... Eu não estou querendo dizer que tal tecnologia existe para esse fim. Não, nada que foi criado pensando no apocalipse, entendeu? Mas é uma coisa que quando acontecer vai ser de bom proveito para se utilizar para essas coisas, mas o fim dele não foi para isso. Que nem, por exemplo, pegar um exemplo, a identidade facial, né? Como é que fala? Leitura facial. Você vê nas câmeras aí espalhada, leitor de rosto, entendeu? Para reconhecimento facial. Por que tem isso? Para ver se a pessoa está usando a marca da besta? Futuramente pode ser usado para isso, mas a finalidade principal não é essa, entendeu? Então as pessoas têm que parar de demonizar a tecnologia, que nem tem muito cristão de era medieval, que demoniza tudo. Ah, a ciência é do demônio, não tem que ficar fuçando o corpo. A biologia, a ciência só avançou porque o homem teve a curiosidade de ir e abrir lá, saber os órgãos, saber tudo. Se hoje sabemos o que sabemos de biologia, é porque o homem teve essa curiosidade de ir lá e saber para que funciona isso, tudo e tal. Se fosse depender da igreja, o homem seria restrito de ter esse conhecimento, entendeu? Então, a importância do iluminismo na época, né, para trazer razão a essas coisas que antes
estava na treva da ignorância, né? E se dependesse disso, ia permanecer caduco até hoje, entendeu? Então foi necessário trazer essa mudança para que o homem evoluísse e fosse para a próxima fase. E também tem a questão do GPS, né? Fica fácil de achar qualquer pessoa, logo vai facilitar muito nessa questão de selar toda a humanidade, entendeu? Então não vai ficar uma pessoa sem ter selo, todo mundo vai ser selado. Não importa qual marca que seja, a questão é esse imediatismo, essa urgência de selar todo mundo. Porque só depois que todo mundo é selado que a gente vai saber quem é que fica e quem é que sai, entendeu? E aí nessa já era, já está tudo decidido, já não tem mais como voltar atrás. E nisso também eu acho engraçado, por quê? Porque o cristianismo ele tem aquela coisa, que nem fala a passagem, pregai o evangelho a toda criatura. E eu ainda acrescento, que não para de nascer. Entendeu? Por quê? Porque está sempre vindo gente nova a todo momento e tem que pregar o evangelho para esse novo pecador que nasce. Entendeu? Então, além dessa questão de levar o evangelho a toda criatura, é incessante o nascimento de novas criaturas, né, para serem pregadas esse evangelho. Então, você vai botar um pecador no mundo que precisa se arrepender para poder ser salvo? Se ele não tivesse nascido, ele não precisaria, ele já estava salvo. Agora você traz ele para condenação, para depois se decidir se vai ser salvo ou não, porque tem o risco dessa pessoa não aceitar o evangelho e ir para condenação. Estou falando isso na visão cristã, entendeu? Então é muito mais preferível não ter filho do que ter, porque se eu tenho e essa pessoa não se converte, é mais um para ir para o inferno, certo? Então, seguindo essa lógica, não deveria ter mais pessoas, porque aí a totalidade aconteceria, né, de que o evangelho foi pregado, perceba, foi pregado a toda criatura. Agora, quando ele está sendo, é uma coisa contínua. Por quê? Porque está sempre vindo gente nova para pregar o evangelho para essa pessoa. Então, o evangelho não tem fim. Logo, se não tem fim, Apocalipse nunca acontece. Entendeu? Porque está sempre vindo gente nova o tempo todo. Então, tem que haver um cessar disso daí. Então, não se cumpre a palavra do evangelho ser pregada a toda criatura, porque não para de vir gente. Entendeu? E, enfim, o evangelho constantemente é pregado. Então, não tem um ponto final na história. Agora, o bestianismo traz esse ponto final. Por quê? Porque o evangelho que seria do bestianismo é levar a marca para ser selada na testa de todo mundo. E isso vai se cumprir, porque não vai ter uma pessoa que não tenha o selo na testa, entendeu? Então, você vê que o bestianismo ele vai cumprir exatamente aquilo que o cristianismo queria cumprir na religião dele, entendeu? De levar a mensagem, a palavra para todo mundo. O bestiano teve mais eficácia que ele. Por quê? Porque, de fato, ele conseguiu levar para todas as pessoas. Só que também vai haver um cessar, entendeu? Porque, que nem fala, em tempos angustiosos, a grande tribulação, que nunca houve e não haverá outra igual, que ai das grávidas, das que estiverem grávidas, que serão tempos muito ruins, entendeu? Então, quem que vai querer ter filho em pleno apocalipse? Ninguém, entendeu? Não é tempo para isso. Não fala que para tudo tem um tempo de criar, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Entendeu? É aquilo que você vê em Apocalipse 14, é mais para frente, que fala da ceifa, né? Que a seara da terra está madura. Então, já está madura para colheita. E colheita é exatamente isso, a ceifa. Então, quem que tem a figura do ceifeiro, né? Do encapuzado de preto que está com uma foice. Entendeu? Então é nessa figura que vem o Jesus ex-Cristo. Ele já não vem naquele aspecto luminoso, com manto branco, cabelinho barbudo, aquele homem, sabe? Já é um caveirão, entendeu? Porque ele já está numa outra pegada já agora, entendeu? Num outro ofício, entendeu? Na primeira vez ele veio para apresentar o evangelho, trazer cura. Agora já é um outro trabalho que esse Jesus continua a fazer, né? O trabalho é o mesmo, só que agora o segmento já é outro, entendeu? Você tem que entender que Jesus ex-Cristo
pede uma postura diferente de antes, quando ele era Cristo. Quando era Cristo era uma coisa, agora quando é ex, já deixa de ser aquela velha coisa que fazia antes para ser outra, entendeu? Que entendendo agora que ele está como besta, a postura dele tem que ser diferente da anterior. Ele não pode continuar sendo mais o mesmo, porque agora o direcionamento da coisa está sendo outro, entendeu? Por isso, o padrão, a mentalidade das pessoas tem que mudar diante dessa nova fé que está nascendo, que é a fé bestiana, entendeu? Nunca se ouviu falar dela e agora que está se ouvindo, não tem como fingir que não está aí. Isso vai te afetar de alguma forma, entendeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais @bem-vindos ao fim.